Meu nome é Andressa, eu sou do interior do estado de São Paulo, cidade de Lins, e eu vim aqui contar para vocês o que mudou na minha vida, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, e mudou também na prática como ficava os meus cestos. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E tá aqui, gente, a diferença do antes e depois. Esse seria o cesto que eu faria antigamente, tá? Antes dos cestos perfeitos. Ele ficava meio abaulado, meio torto, e quando eu pego, ele se dobra. E esse aqui é o cesto depois dos cestos perfeitos. Notem que ele fica bem retinho dos lados. O fundo dele é diferente e quando você pega, ele é mais difícil de entortar. E aqui um outro exemplo para vocês também. O potinho com tampa, bem diferente. Dentro o cesto e a tampinha. E aqui seria o outro modelo do potinho com tampa, depois dos cestos perfeitos. Dentro também bem diferente, bem mais estruturado. Notem a diferença de um e de outro. Tá vendo? Você também é capaz. Se eu consigo, as minhas alunas conseguem, com o método Cestos Perfeitos, você também vai conseguir. Olá, eu sou a Kelly, criadora do método Cestos Perfeitos, e seja muito bem-vinda à Masterclass Cestos Perfeitos. E durante essa semana eu estou aqui te ensinando como fazer o seu cesto perfeito e transformá-lo em qualquer peça que você quiser. E nessa aula eu vou te ensinar como fazer a sua base quadrada perfeita. Mas se você não assistiu a aula 1, clica aqui embaixo, porque nela eu te mostrei os 7 erros que eu cometia e que me impediam de fazer o meu cesto perfeito, mais 7 soluções para que você não sofra como eu sofri. Então é preciso que você entenda realmente o que está acontecendo ali na sua base, ou depois na aula da subida, do acabamento, para que você consiga analisar a sua peça e corrigir. Mas também não basta você assistir a primeira aula, escolhe o seu melhor fio, a agulha ideal, tudo que eu explico e pronto. Da mesma forma que não é simplesmente pegar uma BMW e sair dirigindo. E você precisa também de uma técnica revolucionária totalmente diferente do tradicional, assim como é o método Cestos Perfeitos. Você pode ir muito mais além do que você imagina se você souber onde você quer chegar e se tiver estratégias para chegar até lá. Então, se você quer, além de fazer o seu cesto perfeito, para se sentir realizada, faz por hobby, terapia, você precisa também buscar conhecimento em outras áreas. E a única coisa que te distancia de você ter um negócio com fio de malha é sua falta de conhecimento. Mas isso é muito simples de resolver. Você precisa desse tripé, da técnica do método Cestos Perfeitos, de uma formação empreendedora e, além disso, uma busca de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o que você precisa fazer para se tornar essa crocheteira empreendedora de sucesso. Então simbora, porque eu sei que você está ansiosa para fazer a sua base quadrada perfeita. Então vamos para a prática. Então, para fazer a nossa base quadrada, eu vou utilizar esse fio da Amorino Fios, que tem mais ou menos 3,5 centímetros e uma agulha de número 7. Porque mesmo você usando um fio de 3,5 centímetros, ele pode ser diferente. Lembra, a agulha também com a mesma numeração, modelo diferente. É preciso fazer todos aqueles testes para ver qual agulha fica melhor para o fio que você escolheu usar. Vou retirar o fio da parte de fora do rolo e não do meio, para evitar que ele saia todo enroladinho. Vou deixar um espaço sobrando na ponta de mais ou menos uns 35 a 40 centímetros e você já vai entender por quê. Eu vou começar fazendo uma correntinha dessa forma. Durante essa semana vou dar mais detalhes para você fazer a sua correntinha. Se precisar, coloque o vídeo em câmera lenta para você poder fazer, você que está começando. E vou fazer aqui 8 correntinhas, porém eu vou desconsiderar esse primeiro nozinho. Essas correntinhas também que você vai fazer não podem estar muito apertadas, porque senão depois, quando formos fazer os pontos baixos na correntinha, você vai ter dificuldade. Dê uma esticadinha quando você fizer a correntinha, olha, voltou, esticou. Ou então use uma agulha maior.
Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas e essa laçadinha na agulha. Vira o início da sua peça para cima de uma forma que esses nozinhos, essas alcinhas da correntinha, fiquem visíveis, porque é por baixo de cada alcinha dessa que a gente vai colocar a agulha. Por isso, não pode fazer as correntinhas apertadas. Se tiver, já volte para fazer. Perceba que as minhas correntinhas não estão contorcidas. Eu observo aqui pelos pontos que não tá largo demais, como eu ensinei na primeira aula, mas também não tá muito apertado. Viro para cima. E nesse momento, eu vou colocar a agulha debaixo dessa primeira alcinha. Observe como está o desenho. Laçada na agulha, tem essa correntinha pronta, essa última, e aqui atrás tem essa alcinha, e é bem aqui debaixo que eu vou colocar a agulha. É diferente das outras bases que eu ensino no método Cestos Perfeitos, tá? Porque essa daqui a gente precisa desse resultado. Depois que você faz o último ponto, essa alcinha você já encaixa debaixo dessa laçadinha. Então, dê uma esticadinha para que aqui não fique apertado demais. E lá na frente, você vai entender por que essa laçada que está na agulha precisa estar um pouquinho mais larga do que o comum. Percebe só? Então, encaixa a agulha aqui, puxa para cima e dê uma esticada. Assim como eu ensinei que a agulha precisa ficar reta. Lembra que eu disse também que os primeiros pontos do cesto, eles ficam menorzinhos e é preciso fazer mais largo? Isso vale para a primeira carreira da subida do cesto, mas também para o início da primeira carreira da base, assim como nesse caso. Perceba que esses primeiros pontos, eles são um pouco menores, mas para eles praticamente não desaparecerem, faça o ponto mais largo, estique, mas no método Cestos Perfeitos tem uma solução para isso. E é exatamente agora que você vai usar a ponta desse fio passando aqui por dentro, antes de fechar esse ponto. Então perceba que aqui eu tenho duas laçadas na agulha. Nesse momento que você puxou o fio que está no rolo, ficou dessa forma, passa a ponta desse fio aqui para cima, mas para ficar um volume maior aqui no meio dos pontos, segura dessa forma como eu estou segurando, olha só, e volta com esse fio para o outro lado. Por isso que eu pedi para você deixá-lo um pouquinho maior. E o que a gente faz? Nesse momento, fecha o primeiro ponto. Se você preferir treinar somente passando o fio aqui por dentro dos pontos somente uma vez para ficar mais fácil, tudo bem também. Mas experimenta depois voltar com o fio e passar novamente. É só nesse iniciozinho que fica um pouquinho, né, diferente, porque é a primeira vez que você está fazendo assim. Então, depois você acaba se acostumando. Fechei o ponto, você viu só, olha como ele ficou maior. Aqui na primeira carreira, os pontos ficam menorzinhos porque não passa nada por dentro dele. Diferente quando você começa a fazer o seu cesto, a subida, olha, tem essas correntinhas aqui em cima. Quando você começar a fazer os pontos, o que acontece? Olha, já tem esse volume que vai ficar dentro dos pontos, diferente do que acontece na primeira carreira. Então, se você preferir, até na subida do cesto, depois na aula da subida você vai ver também, você pode até passar um fio aqui por dentro conduzido para deixar esses pontos maiores. Mas normalmente nesse caso, só esticar mais a laçada, fazer o ponto mais largo já resolve. Então, vamos dar continuidade e debaixo de cada alcinha dessa, você passa a agulha e faz o ponto. Lembra lá da primeira aula? Quando o ponto está apertado demais, essa alcinha aqui atrás, nesse caso é das correntinhas, mas é o mesmo conceito lógico, você não consegue colocar a agulha. Então, se está acontecendo isso com você, é porque as correntinhas ficaram muito apertadas. E enquanto está no início, é melhor desfazer, porque depois a gente vai precisar passar a agulha aqui dentro dessas correntinhas de novo, para fazer as laterais. E tudo termina como começa, lembra? Então já começa direitinho e termina também. Já chegando aqui no finalzinho, então, nesse último, lembra que eu não faço nesse nozinho, só nessa última alcinha. E como você sabe se está certo ou não, né? Vamos conferir
contando o número de pontos que deram. Já coloque o início da sua base na mesa, arrume os pontos, deixe-os endireitados, porque os seus pontos podem se inclinar para a esquerda, ou se você for canhota, pode se inclinar para a direita, mas você está no controle, não permita que ele guie você. É você que está no controle, puxa os pontos para o outro lado para ele ficar certinho e enquanto dou continuidade, eu te dou mais dicas para os seus pontos ficarem retinhos. Então, como o meu tende a se inclinar para a esquerda, eu puxo de volta para a direita, porque... E essa pontinha aqui, olha, desse nozinho, você consegue regular puxando desse outro lado para ficar bem certinho do outro também. Encontra qual é o fio e puxa para ficar escondidinho, como ele tá indo ali para dentro do ponto. Depois a gente vai cortar esse excesso nas pontas. Então, se eu fiz 8 correntinhas, eu preciso de 8 pontos e tá certinho. Comece também com 8 correntinhas, fazendo 8 pontos, para que facilite a contagem e a conferência, para ver se a sua base vai ficar certinha também. Como você está na prática, fazer uma peça menor é melhor e depois você vai aumentando e podendo fazer outros formatos. E assim, observe que os meus pontos não estão pequenininhos, ele está bem preenchido aqui por dentro, bem firme. E agora vamos fazer a próxima carreira de pontos baixos centrados. Para ser ponto baixo centrado, eu preciso fazer os outros pontos no meiozinho desses outros que formam essa letrinha V. Quem está começando, observe na sua peça, mas nas lives durante essa semana eu vou te dar mais dicas para você encontrar o lugar certinho para poder fazer seu ponto baixo centrado perfeito. E eu preciso chegar do outro lado para recomeçar a fazer os pontos. Para isso você vai dar uma esticadinha nessa última laçada. Olha como o meu dedo segura o fio. Você pode segurar da forma como ficar mais confortável para você. Mas dessa maneira, passando aqui por cima do indicador, olha, saindo ali atrás, eu consigo controlar bem. Ele fica sendo o meu regulador. E assim, então, eu viro o início dessa minha peça, olha, no sentido contrário de onde eu estou segurando a agulha. Não preciso embolar o fio, olha, dessa forma ele fica certinho ali por trás e já vira no lugarzinho certo. E bem nesse primeiro buraquinho, entre o primeiro e o segundo ponto, tá vendo? Tem 2 alcinhas, é exatamente aqui que eu coloco a agulha, puxo o fio que está no rolo e vou fazer um ponto baixíssimo. O que é um ponto baixíssimo? Eu já passo a agulha assim que eu pego o fio que está no rolo e passo dentro dessa laçadinha que estava na agulha. Só que observe como eu viro a agulha nesse momento, porque se eu viro o contrário, olha, fica difícil, fica preso ali, então eu viro a agulha para cima, encaixo nesse mesmo formatinho que está a correntinha ali, olha, e assim eu consigo passar facilmente aqui por dentro. Então é com jeitinho. Passo a agulha de novo entre esses 2 pontinhos, debaixo dessa correntinha e faço o ponto baixíssimo até chegar do outro lado e vou repetindo dessa forma. Cuidado para esses pontos baixíssimos não ficarem muito apertados, nem muito largos para não deformar a sua peça. E assim eu chego aqui debaixo da última correntinha, que é exatamente essa daqui na pontinha onde começamos, onde fez aquela subidinha, e faço o último ponto baixíssimo. Como eu sei que está certo, precisa ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com essa última, que foi a primeirinha que a gente fez aqui, na verdade. De novo, dou uma esticadinha nessa laçada, para onde eu viro a minha peça, que eu iniciei, no sentido contrário de onde eu estou segurando a agulha, o meu indicador já me auxilia, virei, olha como já ficou certinho ali em cima, porque se eu viro de outro jeito, o fio passa aqui por cima, vai embolar por baixo, tá? Então assim fica certinho. Eu sempre sei que tenho que virar no sentido contrário de onde eu estou segurando a agulha. E essa laçada me permite que eu volte aqui bem dentro desse primeiro pontinho, encontra onde tem esses 2 fiozinhos que formam esse parzinho e sai de dentro aqui dessa correntinha. Observa que sai juntinho e sobe. Não são esses 2 fios, porque eles não saem juntos do mesmo lugar. Esses 2 sim, saíram certinho e subiu. E é bem no meiozinho desse ponto que eu preciso fazer o ponto baixo centrado. Verifica lá atrás
para ver se está saindo no meiozinho certinho desses 2 fiozinhos. Olha só, para não sair do lado, porque se sair tortinho, o ponto também vai ficar tortinho. Então, já comece certinho. E aqui, normalmente, tem um volume maior, dependendo principalmente do fio que você está usando. Mas como é malha, é maleável, dá uma apertadinha para poder diminuir o volume. Lembre-se de arrumar já o início da sua peça. E olha, esses pontos aqui, quando eu coloco no meiozinho certinho, olha, é bem debaixo onde passa essa alcinha, tá vendo? No meiozinho, verifica sempre lá atrás, saiu no meio certinho, debaixo de todas essas alcinhas. Puxa, estica para a agulha ficar reta e fecha. E vai assim até do outro lado, sempre verificando, arrumando os pontos. Perceba que eu sempre passo o dedo assim no fio, porque eu gosto de deixar o lado avesso para cima, e daí o ponto fica bem bonitinho, com o fio todo certinho, virado o lado avesso para baixo. Daí aparece só um pouquinho desse lado avesso. Nesse caso, como o fio já é perfeito, não teria nem tanta necessidade de fazer isso. Mas, dependendo do fio, quando é reciclado e ele tem um aspecto mais rústico e você quer disfarçar um pouco, você pode fazer dessa forma, mas isso ajuda muito na aparência da sua peça. Então, já com os pontos certinhos, vai sempre arrumando. Claro que também, né, é um trabalho manual, não é uma máquina, não fique encanada com isso também, mas é sempre bom observar. Então, deixa eu contar quantos pontos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Precisamos de quantos? 8 pontos. E onde eu faço? Observe que esse último pontinho, ele fica menorzinho, parece que só tem um fio muitas vezes, vai estar tortinho, encoberto assim, mas antes de fazer o ponto, abra, puxando o fio aqui dessa ponta para esse ladinho, e bem aqui no meio é que você vai colocar a agulha. Observe os 2 fios, cuidado para não puxar esse fio aqui menor de baixo, que está mais preso, para esse outro lado, porque senão aqui vai dar diferença na aparência da sua peça. Então, abra certinho, encontre bem o fio, não tenha medo de abrir, tá? Então, aqui no meio você pega uma laçada, fiquei com 2 na agulha e vou pegar mais uma. Vem aqui na sua peça, bem aqui no meiozinho, olha, agora a agulha tá retinha. Se você só pega 2 fios, olha, a agulha fica torta e o ponto não vai ficar legal também. Então, tá com uma laçada na agulha, pega mais uma nesse último pontinho e outra você fica com 3 laçadas na agulha. E agora sim, você fecha o ponto, cuidado também para que esse ponto não fique apertado demais e dê muito buraco na sua peça. E de novo você repete o processo. Estica a laçada e vá sempre arrumando a sua peça. Então, dê uma leve esticada, suficiente para poder virar a sua peça, mas também não pode estar folgado demais, nem muito apertado com a agulha totalmente presa. Então, esticou, virou, nesse primeiro buraquinho, faz o ponto baixíssimo, vá arrumando o avesso da sua peça também, aperte para tirar o volume, e continuo fazendo pontos baixíssimos até o final. E eu preciso de 8. Vamos fazer a última, dê sempre uma esticada, debaixo de novo dessa correntinha da ponta, pega uma alcinha, outra alcinha, olha, 3 laçadas na agulha, fecho com baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixíssimos, tá certinho, estico a laçada, viro a minha peça, olha como tá posicionado o meu dedo, e aqui no meiozinho encontro de novo os 2 fiozinhos que formam o ponto baixo centrado, saindo exatamente aqui de dentro do mesmo lugar, debaixo dessa alcinha, e no meio coloco a agulha, verifico lá atrás, saiu no meio certinho dos 2 fios, debaixo também dessa alcinha, puxo, estico e fecho. Já arrume e continue fazendo agora 8 pontos baixos centrados no meiozinho e repete o processo.
esticando sempre a laçada para que a agulha fique reta. Vou puxar para a minha direita. Não espere chegar ao final para que você possa endireitar os pontos. Já faça isso desde o início. Mais uma vez, observe como fica esse pontinho. Puxa o fiozinho que está por cima, abre o ponto, passa aqui no meio, pega uma laçada. Fiquei com duas, preciso de outra. Vire a peça para você localizar certinho e passa essa alcinha também na agulha. Fiquei com 3, tá certinho. Pode fechar o ponto, já deixa arrumadinho e vire a sua base. Estica a laçada, faço o ponto baixíssimo. No curso Cestos Perfeitos, há uma forma em que eu ensino também para você não precisar voltar com os pontos baixíssimos até chegar do outro lado, principalmente quando você quer usar essa técnica em outras peças, para fazer alguma bolsa mais delicada, para fazer uma cama pet com aquela abertura na frente, é possível também. Mas assim, o bom é que a sua peça fica bem firme, já te dá um ótimo resultado que eu adoro. E você vai fazer dessa forma até chegar no tamanho desejado da sua peça. Vamos fazer num formato quadrado, vamos fazer juntas, para que fique melhor o aprendizado, como eu disse no início, tá? E eu vou colocar a fita a partir desses pontos apenas e não dessas laterais. Então, bem aqui no meiozinho, de uma ponta a outra, olha, eu vou medir desconsiderando esses nozinhos. E é preciso estar numa medida aproximada. Olha, esses dois estão com aproximadamente 11 centímetros e um pouquinho. Como eu disse, é uma peça, é um trabalho manual. E esse detalhe de tamanho, principalmente no caso de uma venda, é importante você avisar para a sua cliente que é uma medida aproximada, porque esse tamanho pode variar dependendo do fio que você está usando, da agulha e, como a gente viu, da tensão do ponto também. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, mas também não significa que você, ao chegar na sua 6ª carreira, você vai ter exatamente essa mesma medida que a minha, porque você pode estar trabalhando com agulha diferente, fio diferente, tensão do ponto diferente também. E agora eu vou cortar essas pontinhas, não tem problema, porque elas estão bem presas aqui por dentro, mas se te der mais segurança, você pode usar aquela colinha que eu mostrei na aula anterior, que é a Pegamil, a cola universal, para poder deixar bem presinho, mas agora a gente vai precisar fazer as laterais, então ela vai ficar bem escondidinha aqui por dentro. Vou virar a peça para cortar desse lado bem certinho também. E para finalizar, vamos fazer pontos baixíssimos nas 4 laterais. Então, dê uma esticada, principalmente nessa primeira, porque se você não estica, olha, vai emborcar a sua peça, e se você deixa folgado demais, também não vai ficar legal esteticamente depois. Então, dê uma leve esticada, suficiente para que sua agulha venha para esse buraquinho no pezinho, que é de onde saem esses 2 fiozinhos, e dentro desse de baixo, puxa e faz o ponto baixíssimo. E agora, faça pontos baixíssimos até o final. Então, sempre no buraquinho, no meiozinho do ponto e no pezinho desse de cima, coloca, olha de novo, 3 laçadinhas na agulha e puxa. Cuidado para não passar assim ou puxar também fio demais aqui atrás. Então, sempre lembre-se de que você precisa de 3 laçadinhas, passou certinho. E vamos contornar a peça. Sempre cuidando para que nas laterais, nas pontas, não fique apertado demais. Olha só o que eu disse naquele momento, se essas correntinhas estivessem apertadas, você já teria dificuldade agora. Na hora de fazer os pontos baixíssimos, você pode dar uma esticadinha também, se precisar. E depois, com a prática, você nem vai perceber mais que você estica, porque naturalmente ela já vai ficar grandinha. Para fazer aqui nesse cantinho, deixa eu voltar nessa primeira para você ver exatamente onde você coloca a agulha. Aqui é aquela correntinha que a gente subiu, então aqui nesse meiozinho, coloca, puxa
e fecha. É exatamente onde passa essa alcinha. E agora, entre esses 2 fiozinhos também aqui dessa lateral, se você observar, sempre tem 2 laçadinhas, 2 fiozinhos, que é aquele momento em que a gente vira para trás, fica o polegar dando o apoio, e é nesse meiozinho, então, entre elas, na ponta também desse ponto, nessa mesma direção, nessa mesma linha, é que você vai colocar a agulha. Não é no meio, é do ladinho só, pegando essa alcinha da ponta, olha onde passou a agulha, no meiozinho dela, puxa, fecha com baixíssimo, olha, ficou muito pequenininho esse ponto baixíssimo, vou dar mais uma esticada, passa aqui no meiozinho, e assim você vai passando sempre no meiozinho também dessas 2 laçadas, pode abrir para ficar mais fácil e fecha. De novo, abre com os dedos para facilitar, olha lá atrás como sai. De novo. Aqui dentro, né, tem 2 fiozinhos juntos, que é também como se fosse 3, mas aqui não dá para ver porque tá bem apertadinho, olha só. Mas tem 3 também. Nessa última, aqui por cima, estica, arrume. Vamos contornar essa última lateral. Dobre de novo a sua peça. Se ela se virar um pouquinho para cima, coloque ela para baixo de novo, porque é você que está no controle, mas não se preocupe, porque depois com a subida do cesto, com o peso, aqui vai também se assentar melhor sobre a mesa. Já chegando então para fazer o último ponto baixíssimo, coloque a agulha bem debaixo dessa correntinha, não é dentro dela, é debaixo, bem do ladinho, dessa forma. Observa como tá o desenho para a sua ficar exatamente igual e fecho de novo com o ponto baixíssimo. Então, nesse momento, faça a conferência dos pontos baixíssimos para ver se está certinho. Como nós tínhamos 6 carreiras na subida, eu preciso de 6 pontos baixíssimos nas 2 laterais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós tínhamos 8 pontos na horizontal, não é verdade? Porém, aqui em cima, nós perdemos esses pontos. E desse lado não perdemos porque nós não colocamos o ponto baixíssimo no meio do ponto, diferente desse lado que desapareceu. Então, me sobrou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E eu preciso de quantos pontos baixíssimos? 7 também, exatamente na mesma lógica que foi na subida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Kelly, mas por que quadrado? E aqui você tem 6 e depois na horizontal você tem 7 pontos nesse caso. Como nós sabemos, crochê é matemática, né? E se você pegar a sua fita métrica, eu sugiro que você faça isso. Meça o tamanho desse ponto, assim de pé, na vertical. O meu tem aproximadamente 2 centímetros. E se eu meço o mesmo ponto na horizontal, ele fica com 1,5 centímetro. Então o ponto tem tamanho diferente. Eu vou te mostrar como fazer as laterais perfeitas da sua base. Então eu fiquei com esse encontro, finalizando aqui o ponto baixíssimo dessa maneira. Verifique se esse seu acabamento está da mesma forma. Aqui de dentro então saiu essa laçada, eu dou uma esticada e vou fechar um ponto. É o nosso primeiro ponto da lateral. E agora, se você já me acompanha nas redes sociais dos Cestos Perfeitos ou se já participou de algum outro workshop, você pode estar imaginando já o que vem aqui, que é exatamente o trio Cestos Perfeitos, exclusivo do método Cestos Perfeitos, que é exatamente uma laçada na agulha. Esse é o meio ponto alto e eu vou te mostrar, é muito parecido com o ponto alto que também dá uma laçada. Só que preste muita atenção ao que você vai fazer nesse momento. Coloca a agulha exatamente no mesmo buraquinho de onde está saindo esse ponto, dentro dessa correntinha. Passou, faça com calma, não se desespere, não tem problema você repetir também, tá? Olha só como tá aqui embaixo. Aqui de dentro, debaixo dessa correntinha, né, que a gente puxou o ponto baixíssimo, subiu o ponto, olha, tá folgadinho.
Só que agora a gente vai colocar a agulha não aqui dentro, no mesmo lugar de onde está saindo esse ponto. Nós vamos passar a agulha aqui dentro de onde está saindo esse outro ponto que está descendo nessa lateral. Olha, puxa, abra os pontos para que você possa conhecer, saber o que tem aí. Então aqui eu tenho uma correntinha e aqui atrás eu tenho a alcinha desse ponto. E é exatamente aqui no meio, pegando essas duas alcinhas, que a gente precisa colocar a agulha com essas laçadinhas do meio ponto alto. Então, dê uma esticada para não ficar apertado demais, mas não tem problema, como eu disse, repetir. Pega uma alcinha e pega outra alcinha. Olha como ficou. Não coloquei no meio do ponto também, tá? O ponto ficou para cá, a agulha lá para trás. Puxa essa laçada, o fio que está no rolo, passa aqui por dentro dessas laçadinhas e dessa última e pronto, estica. Fiquei com 3 laçadas na agulha, que esse daqui é o meio ponto alto, e para finalizar o meio ponto alto, a gente puxa o fio que está no rolo e passa por dentro de todas essas laçadinhas. Então eu vou fazer mais uma vez, só para refrescar a memória e ficar um pouco melhor para você entender. Passa aqui por dentro, olha só, termina com um ponto baixíssimo, tá? Então aqui de baixo, olha só como tá essa última correntinha, ela fica meio viradinha ali para cima, né? Olha, aqui você fecha e puxa. Kelly, mas não posso fazer a subida do meu cesto, da minha bolsa a partir de agora? Se você faz isso, olha aqui nessa lateral como fica. Há outra forma, no curso eu ensino sim outras formas, se você quiser só fazer a sua base, que ela fique quadradinha, não arredondada assim nas pontas, tá? Ela tá arredondada assim, porque depois a gente vai afinar com aquele acabamento perfeito das laterais aqui também. Mas se você quiser subir só depois dos pontos baixíssimos, é possível também, não é dessa forma que faz, porque olha, não fica legal esteticamente, né? Fechou com baixíssimo, estica, olha só os meus dedos, observe sempre o movimento das minhas mãos, não que você tenha que fazer igual, mas para experimentar também. Mesmo que você já faça de uma forma, é interessante experimentar de outra. Olha, então aqui eu seguro para que não se solte, porque eu vou esticar essa laçada, fecho. Agora, trio cestos perfeitos, laçada na agulha. Olha os meus dedos me auxiliando. Se você quiser, pode dar até uma seguradinha aqui, não tem problema nesse momento. Passa por dentro dessa laçada, no meiozinho de onde saiu esse fio, encaixou. Agora, não é aqui no meio, no mesmo buraquinho. Se colocou a agulha aí, já tira. Vem aqui pro ladinho de onde tá aquela correntinha tortinha, de onde está saindo, olha, esse fiozinho desse ponto baixíssimo. Pega essa alcinha e a outra também. Então, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. Verifica se você também tá com 5. E agora você puxa o fio que está no rolo, passa por dentro dessas 2 primeiras laçadinhas e mais dentro dessa outra também. Olha a minha mão me ajudando ali mais uma vez. Estico. Fiquei com 3 laçadas. É agora que eu puxo o fio que está no rolo para poder fechar o ponto baixíssimo. Meu dedo ali, polegar, sempre me auxiliando. Olha como está a posição da agulha, porque se a agulha entra virada para cima, também não dá certo. Puxa para baixo. Olha como eu estou fazendo o movimento para poder entrar com cuidado. Se você preferir também, passa dentro de 2, depois você passa dentro da última laçada também. Eu tenho aqui, então, esse pontinho baixo, o meio ponto alto, que foi feito em lugares diferentes. O meio ponto alto que foi feito em lugar diferente, observe que cada um tá saindo de um espaço. E para formar o trio cestos perfeitos, faço aqui agora então uma correntinha. Dá uma esticadinha um pouco maior, porque essa correntinha ela precisa se encurvar dessa forma para virar mais ou menos a agulha até aqui no pezinho do meio ponto alto, porque o objetivo da correntinha que a gente vai fazer agora, que é só passar a laçada dessa forma, é que justamente se encurve e fique a quina dessa forma. Mas essa laçadinha que ficou na agulha depois de fazer a correntinha, ela você não estica, porque se você esticar, quando você fizer o ponto, ela vai folgar ainda mais e vai ficar muito grande. Lembra lá da primeira aula?
Quando a correntinha tá grande, olha só o que que acontece. Então, o cesto não vai ficar legal, vai se abrir. Então, depois que fizer a correntinha, deixa essa laçadinha na agulha bem presa, firme. Passa a agulha agora por dentro dessa alcinha, onde estão esses 2 pontos. Mas esses 2 pontos, eles não entraram no mesmo buraquinho. Você vai passar, pegar essa alcinha, mas vai colocar a agulha exatamente no mesmo lugar onde está o meio ponto alto, que é onde sai esse fiozinho aqui que forma esse ponto baixíssimo que fizemos nessas laterais. Então, localize de onde está saindo esse fiozinho e encaixa. Saiu lá atrás, puxa, passa por dentro também dessa alcinha. Fiquei com 2 laçadas na agulha e agora você faz um ponto baixo. Dei uma leve esticada, cuidado também para esse ponto não ficar grande demais, porque olha para onde vem a quina. Estique só um pouquinho, ela deve ficar pequenininha mesmo, apertadinha, porque olha para onde ela vem, dessa forma, faz a quina perfeita do método Cestos Perfeitos, para você nunca mais sofrer aí com o cesto quadrado. Agora as laterais têm uma forma de aumento diferente, porque como eu expliquei inicialmente, o tamanho dos pontos na vertical e na horizontal é diferente, né? Então a gente precisa preencher esse espaço de forma diferente também e não fazendo um ponto dentro de outro desses daqui na lateral. Então, preste muita atenção, se você preferir, pode até desenhar no papel ou fazer uma anotação. Como você pode ver, eu tenho então 6 carreiras e tenho também 6 pontos baixíssimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se fosse um para cada carreira. Nesse primeiro aqui, eu vou fazer já um aumento, ou seja, 2 pontos juntinhos, porém, esse aumento não pode estar com os pontos grandes, porque senão, olha só também o que que acontece, se eu faço ele largo, vai criar um volume muito grande, aqui precisa estar retinho, então eu vou fazer esses pontos pequenininhos também, claro que não pode ser apertado demais, né, mas de uma forma que não fique grande, não fique largo. E é como se um ponto desse aumento viesse para cá e esse outro para lá. E continuo preenchendo com 3 pontos baixos, sozinhos, até chegar ali no penúltimo ponto, onde eu vou fazer mais uma vez um aumento, da mesma forma, cuidando para que o ponto não fique muito grande, né, proporcional, e esse principalmente desse lado, ele vem bem aqui para esse outro, para se aproximar dessa quina, que é onde vamos fazer o trio método Cestos Perfeitos também. É muito importante que você já arrume a sua peça, de preferência, olha, numa mesa você consegue dar formato à sua base, porque, como eu disse, é você que está no controle e não ela. Então, vai comandando, abra os pontos para deixar com a aparência o mais bonitinho possível, como você gosta. E agora faça nesse último ponto baixíssimo, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laçada na agulha, meio ponto alto, dá uma esticadinha, passa por dentro de tudo, correntinha, estica, mas agora não estica, deixa apertadinho, coloca exatamente no mesmo lugar onde você fez o meio ponto alto, puxa e faz então o trio Cestos Perfeitos mais uma vez na sua segunda quina e olha como já está ficando perfeito. E agora eu faço um ponto baixo e depois um aumento. E depois eu faço mais 3 pontos baixos. E por isso que no início eu falei também que essas correntinhas lá, aquelas primeiras não podiam ficar muito apertadas, porque senão teria dificuldade nesse momento também. E no penúltimo ponto eu vou fazer um aumento. 2 pontos juntinhos. Lembra que eu tinha então aqui 7 pontos visíveis? O 8º tá escondidinho aqui de baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6
na direção dessa sexta carreirinha aqui, olha, na vertical eu fiz o aumento e agora nessa última correntinha, porque aqui eu fiquei com 7 correntinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consigo localizar a correntinha por essa alcinha e nessa última, mais uma vez, trio cestos perfeitos, laçada na agulha. Perceba que eu dou uma leve esticadinha aqui nessa laçada, muito pouca. Antes de dar a laçada, coloco, puxo, estico de novo, não muito, agulha reta, fecho o ponto, olha, ali ficou muito largo, regulo com o meu indicador, fecho, correntinha, estico para poder fazer a curva. Essa laçada não, coloco aqui no buraquinho, faço esse ponto apertadinho, principalmente esse ponto baixo desse lado, ele não pode mesmo, de forma alguma, tá folgado, porque senão vai fazer um volume grande, a sua peça vai ficar toda virada para o outro lado. Já aqui, nesse buraquinho, bem aqui, olha, na direção dessa primeira carreirinha, olha a diferença que já dá por a gente ter passado 2 fios aqui por dentro dessa primeira carreira. Os pontos não ficaram tão pequenos em relação a esse. Se você não passa, ele fica menorzinho e aqui fica menos visível ainda. Então, nesse primeirinho aqui do lado, olha de onde está saindo esse fiozinho que forma essa correntinha, porque aqui é um fio só. Ele entra, passa por debaixo da outra e entra aqui de novo. Você faz aqui um pontinho baixo, cuidado também para não ficar com volume. E repito por 3 vezes. Já arrume a sua peça, coloque na mesa, abra os pontos. Depois, um aumento. Um para esse ladinho, mas no mesmo lugar, faça juntos. Já arrume, posicione ao máximo um para cada lado, sempre na mesa. E agora você faz um ponto sozinho e outro ponto sozinho dentro desse último ponto baixíssimo que está aqui, como se fosse uma correntinha, né, passando. Tem um formato de uma correntinha. E eu vou colocar a agulha, olha, passa em uma laçada, vira a sua peça para você observar como está igual a minha, se tivermos feito da mesma forma, aquela viradinha, quando a gente ainda estava fazendo a base, passa o fio para o outro lado, ficam esses 2 fiozinhos como se fossem 2 nozinhos aqui nessa lateral e você vai passar a agulha no meio deles, pode abrir assim com os dedos para facilitar e passa lá para trás, olha só onde entrou por debaixo desse fiozinho, nessa direção, puxa e faz somente um ponto baixo aqui. E você vai observar que fica bem parecido com essa outra aqui. Os pontos ficam bem próximos, mas colocados em lugares diferentes. Porque agora a gente vai fazer um meio ponto alto e ele vai entrar, exatamente como foi aqui, bem de onde está saindo esse fiozinho. Então, laçada na agulha, dei aqui já uma esticadinha, coloca ali dentro, puxa e faz o trio cestos perfeitos, completando com a correntinha, não estico agora, passo dentro e fecho. E ficou dessa forma até então. E agora você vai fazer 3 pontos baixos sozinhos aqui nessa última lateral. E depois faz um aumento. Então, nesse momento aqui que se afastou muito, eu faço esse aumento, mas não pode ser aumento além da conta. Essa quantidade foi o suficiente, tá? E vai ser no seu também, devido ao tamanho, já que nós fizemos da peça e tudo. Finalizei, então, com 2 pontos sozinhos. Aqui já tinha pronto aquele primeirinho que a gente fez. O importante que você precisa verificar é a quantidade de pontos e correntinhas que tem nas 2 laterais, na vertical e na horizontal. Aqui, por exemplo, de um meio ponto alto ao outro, eu tenho 10 pontos e 10 correntinhas. Desse outro lado, a mesma coisa. Já aqui embaixo, eu tenho de um meio ponto alto ao outro 11 pontos e preciso também de 11 correntinhas, contando também com os aumentos.
Aqui em cima, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já preenchi. Por isso que aqui em cima eu não precisei fazer 2 aumentos. Ah, mas aqui embaixo tem 2. Mas o importante é de um meio ponto alto ao outro ter a mesma quantidade. E aqui em cima eu já tinha começado com esse pontinho sozinho e que já preencheu. Se eu fizesse um ponto a mais, a minha peça ia começar a ficar ondulada, o meu cesto ia se abrir. Agora que você terminou a sua peça, continue dando formato a ela, pode virar dessa forma, dê uma puxadinha nas quinas, em todos os lados, arrume, onde tem um aumento, dá uma apertadinha, é malha, então ela vai se modelar, aqui você vira também, já preparando para a nossa próxima aula. Assista esse vídeo até o final para você saber também como assistir a próxima aula da subida perfeita e tirar suas dúvidas diretamente comigo. Aê, parabéns por você ter chegado até aqui e fica atenta à data da liberação da próxima aula, porque a Masterclass fica no ar por poucos dias e na próxima aula eu vou te ensinar a fazer a subida perfeita, fechamento de carreira, acabamento 1000% invisível e ainda eu vou trazer uma novidade. Para você que quer continuar a sua linda jornada de aperfeiçoamento, seja por terapia, por hobby ou para você que quer viver do que você realmente ama fazer. Então, eu te espero na próxima aula e até lá dentro agora da nossa comunidade. E se você está na prática, provavelmente você tem dúvida, mas você não está sozinha. Eu estou com você nessa sua linda jornada, junto com outras mulheres dentro da comunidade onde eu criei no Facebook, para você tirar suas dúvidas diretamente comigo, interagir com outras amigas crocheteiras também. E além disso, dentro da comunidade, todos os dias tem live às 20 horas, onde eu aprofundo e tiro dúvidas de todo o conhecimento que eu acabei de passar aqui para você. E ainda eu vou te ensinar sobre precificação, vendas, tudo o que você precisa para se tornar uma crocheteira perfeita de sucesso. A Verônica compartilhando, agradecendo feliz pelo cestinho gota que ela conseguiu fazer. Não dá para mostrar tudo, mas tá incrível! E olha a base da Lu perfeita, ela dizendo que nunca tinha feito uma base tão grande assim. Tanto aprendizado com a primeira aula, evolução, demonstração de carinho, não tem preço. Coisa mais linda, né? Me emociono com cada palavra, cada interação. Estou me esforçando ao máximo para responder a cada um dos comentários. Vai lá, posta a foto da sua base, poste todas as suas dúvidas que eu vou amar te ver lá. Beijo e até a nossa próxima aula.